Você vai pregar salvação para crente? Vai pregar salvação para crente? Não vai. Por quê? Porque ele já foi salvo. Eu não preciso pregar salvação para crente uma vez que o crente já foi salvo. Sim ou não? Mas todo crente que foi salvo vive a plenitude da salvação? Bom, pois bem, hoje eu quero falar para você. Ontem nós falamos tanto sobre o amor de Deus, como Deus nos amou, né, gente? Poxa vida, pensar nesse amor é algo tão bom, tão gratificante, nos edifica, nos fortalece. Saber que temos um Pai no céu que está em todo tempo olhando por nós. Um Pai que foi capaz de dar o próprio Filho em favor das nossas vidas, né? O que ele não faria, né? Se Ele já nos deu Filho, o que é que Ele não nos daria juntamente com Ele e de graça, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus é o nosso Pai. Pois bem, eu quero falar para vocês sobre redenção hoje, né? A cura faz parte da redenção. Isso tem que ser algo que tem que estar muito claro dentro da nossa mente. Todos os dias a gente tem que pensar nisso, todos os dias a gente tem que meditar nisso, todos os dias a gente tem que trazer esse conteúdo para dentro, até que a gente esteja completamente persuadido por essa verdade. Até o momento que essa verdade faça parte da nossa própria existência. Quando alguém falar de você, você vai pensar em redenção. Você vai pensar naquilo que Jesus já fez por você, né? O que é redenção? A gente precisa entender o que significa essa palavra, redenção, para que essa verdade esteja arraigada, alicerçada, enraizada dentro de nós, porque é exatamente isso que vai fazer com que a gente ande em níveis cada vez mais elevados, né? De excelência de vida, né? De prosperidade, de cura, de tudo o que nos é direito hoje, que foi conquistado em Cristo Jesus. A cura faz parte da redenção. Então veja, nós vamos lembrar que Adão foi criado, né, em justiça, né, para viver na presença de Deus, inculpável, como um filho que não tem que se envergonhar. Adão vivia ali. E essa é a nossa condição. Nós somos criados livres. Nós somos criados seres livres, né, para habitar, para viver na presença do nosso Deus e Pai. Nós somos criados sem doença, livre da miséria, livre da maldade, livre de todo mal. Nós somos criados abençoados, nós somos criados para viver na presença de Deus. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, o nosso ancestral, né, que nos representou durante toda a nossa existência antes de Cristo, que é Adão, ele vendeu tudo isso, toda essa liberdade que tínhamos na presença de Deus, por uma proposta, né? Um dia ele estava lá desfrutando da sua plena liberdade, né? Livre das doenças, livre das misérias, livre de tudo quanto é ruim, do mal, do mundo, e o mercador da morte bateu na sua porta. Eu gosto de pensar dessa maneira. Adão estava na sua casa tranquilo e em paz, livre de todas as mazelas que hoje nós conhecemos no mundo, livre do mal, conhecia e experimentava apenas o bem. Mas o mercador da morte bateu na sua porta e disse: ei, quero te vender algo. E de uma maneira completamente diabólica, ele enrolou Adão, ou enrolou Eva, e vendeu gato por lebre, né? Prometeu uma coisa e vendeu outra, entregou outra. Prometeu que o homem seria a imagem e semelhança de Deus, coisa que o homem de fato já tinha sido criado para ser. O que o mercador da morte ofereceu a Adão foi um atalho. Ele disse: para que você precisa esperar o tempo necessário para crescer, se desenvolver e assumir, né, a posição de governante junto com o Pai, se você pode antecipar o caminho? Quero te vender uma facilidade, quero te vender um atalho aqui para você se tornar igual a Deus. Basta que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você então será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Veja, o mercador da morte ofereceu um produto e entregou outro. Adão caiu na conversa desse mercador da morte e, por meio da desobediência, ele, infelizmente, contraiu o vírus da morte. Comprou gato por lebre. Ele que, na proposta do mercador da morte, né, seria igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, ele acabou morrendo e se tornando escravo do pecado. Foi Adão que comprou isso. Foi Adão que comprou a morte. E ele comprou essa facilidade por meio da sua própria vida. Qual foi o preço pago? A própria vida, né? Ele entregou a sua vida
em troca disso e acabou se tornando escravo do pecado. Veja, a palavra redenção, que é o que Jesus proporcionou para mim e para você, nós agora, por causa de Adão, que vendeu a sua vida ao mercador da morte, a troco de ser igual a Deus, e na verdade comprou gato por lebre, se tornou escravo do pecado, né? Colocou todos nós nessa roubada. E Jesus, ele veio nos conferir redenção, ou uma eterna redenção, como diz o escritor de Hebreus. Jesus conquistou para mim e para você eterna redenção. E o que significa redenção? A palavra redenção significa comprar pelo mesmo preço. Veja, assim como Adão se vendeu a sua vida pelo pecado, Jesus veio comprar de volta a vida para nós. E qual foi o preço pago, né? A sua própria vida. Jesus nos comprou com a sua vida. O preço pago foi o derramar do seu sangue na cruz, né? No sangue está a vida. Ao derramar o seu sangue naquela cruz, Jesus estava entregando a própria vida por nós, para nos comprar de volta para Deus, pelo mesmo preço que fomos vendidos. Se fomos vendidos pela vida, trocamos a vida pelo pecado, Jesus assumiu o pecado para nos devolver a vida. Vou dizer isso de novo. Se nós fomos vendidos ao pecado, ou entregamos a nossa vida ao pecado, Jesus comprou a nossa vida de volta pela sua própria vida, né? É como se Jesus tivesse chegado no lugar onde nós estávamos em cativeiro, que é a morte e o pecado. E Jesus tivesse chegado para o pecado, para a morte, e tivesse dito assim: vem cá, você tem hoje esses escravos aí, a humanidade é sua escrava, escravos do pecado. Eu quero comprá-lo de volta. Qual o preço para me comprar esses escravos? E, né, dentro desse aspecto, a morte tivesse dito: ó, custa preço da sua vida, é muito alto. Jesus disse: eu estou disposto a pagar. Então Jesus se fez pecado por nós. Ele morreu por nós, pagando o preço da nossa vida. Bom, já que ele nos comprou de volta com a sua própria vida, perceba um negócio. Nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um dono. O nosso dono era o pecado e a morte. Nós somos vendidos pelo pecado, ou ao pecado, né, pelo prazer. E nós agora estávamos escravos do pecado. Nós pertencíamos ao pecado, pertencíamos à morte e íamos para o inferno. Aí Jesus chegou lá e disse: eu quero comprá-los de volta. E Jesus vai lá e paga o preço, que é a própria vida. E pagando o preço da própria vida, nos comprou de volta. Veja, eu só mudei de dono. Eu era escravo do pecado, me tornei agora escravo de Cristo. Jesus me comprou, eu tenho um dono. E o meu dono agora se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então veja, redenção é exatamente isso. Agora veja, quando eu fui vendido para o pecado, eu também de certa forma fui vendido para a doença, fui vendido para a miséria. Mas Jesus me comprou e me redimiu do pecado, da doença e da miséria. Então veja, a redenção, assim como a salvação, é um fato. É um fato. Veja, a redenção, ela propicia o fato da salvação, o fato da cura e o fato da liberdade financeira. Esse é um fato, fato consumado. Veja, no dia que Jesus ressuscitou, ele me livrou da morte, ele me livrou da doença e ele me livrou da miséria. Isso é um fato. Então, ao mesmo passo que eu recebo salvação, eu recebo cura pela fé. Eu recebo a liberdade financeira pela fé. Da mesma maneira, veja, eu já fui salvo, eu já fui curado e eu já fui redimido da miséria. Isso é um fato. Agora, como eu faço para viver esse fato? Aí nós vamos para Hebreus 11:1. Ele diz: fé é a certeza das coisas que se espera. É uma convicção em um fato que já aconteceu. Veja, fé é convicção em um fato. Eu te pergunto, Jesus ter morrido na cruz, é fato ou não é fato? É fato. Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia, é fato ou não é fato? É fato. Já aconteceu. Mas eu não vi, eu não estava lá. Você também não viu, você também não estava lá. Mas como se trata de um fato inegável e a Bíblia é que atesta esse fato, está escrito que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então eu creio, eu tenho convicção
nesse fato que eu não vi. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção em fatos que não se veem. Fé é convicção em um fato que não se vê. Eu creio que Jesus morreu, eu creio que ele ressuscitou, para mim isso é um fato. Agora, se eu creio que ele morreu e ressuscitou, eu creio que sou salvo. Isso também é um fato. Agora, se eu creio que ele morreu e ressuscitou e que eu sou salvo, eu creio que eu sou curado. Isso é um fato. A minha cura é um fato que eu trago à existência pela fé. Isso é fato. Consumado. Ponto final. Então, eu não oro mais pedindo a Deus para me curar, porque isso é um fato. Isso já é fato consumado. Acabou-se. Eu sou curado. Ponto final. Agora, veja, onde é que entra muita confusão? É porque pegamos textos, por exemplo, como Marcos capítulo 16, versículo 15. Veja, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo e deu a eles uma ordem. Veja, ele disse: e disse-lhe Jesus: agora vocês que entenderam a redenção, receberam a Cristo, nasceram de novo, foram curados por meio da redenção, tiveram a liberdade financeira por meio da redenção, a vocês eu digo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vocês que entenderam como fato, agora vocês precisam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Você vai pregar para crente ou para não crente? A ordem de Jesus é eu ir pregar para crente ou não crente? Quem pode me responder aí? Me ajuda aí, vai lá. A ordem de Jesus agora é que eu pregue para crente ou para não crente? Me responde aí, por favor. Vai lá, Pedro Pacífico, rapidinho, me responde aí. Para não crente, vá por todo o mundo, pregue o evangelho. Que evangelho? O mesmo evangelho que Jesus pregou para eles. Ele está falando para os discípulos aqui. Eu preguei para vocês o evangelho e vocês agora precisam ir ao mundo pregar o evangelho. Do mesmo jeito que eu preguei para vocês. Ele diz: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê na sua pregação, que estiver no mundo, for batizado, será salvo, como você foi salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Agora ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você for pregar e crer, ele diz: em meu nome expelirão demônios. Veja, agora ele está falando de quem está indo e crendo. Você crendo, você vai expelir demônios. Não de você, mas de outros. Por que não de mim? Porque você já não tem. Porque agora você está fazendo o papel de Jesus. Falarão novas línguas. Quem? Você. Pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. Impuserem as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Presta atenção aqui. Jesus diz que aquele que crê e impor as mãos sobre enfermos, estes serão curados. Se eu crer e pôr a mão sobre o enfermo, em nome de Jesus, esses enfermos serão curados. Se você crer e, em nome de Jesus, impor as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Agora eu te pergunto, Jesus está mandando impor as mãos sobre os enfermos aqui. Crentes ou não crentes? Agora que eu quero saber. Quando Jesus disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados, ele está falando sobre crente ou não crente? Quem pode me responder aí? Agora que eu quero ver. Eita, agora deu. Nath está dizendo que são crentes. Pacífico está dizendo não crentes. Aí a Zoe está dizendo, a Tainá está dizendo que foi crentes. Gize está dizendo não crentes. Fóton está dizendo crente. Eita, confusão da pega agora. Todos os enfermos, veja só. Deixa eu te perguntar. Se a redenção é resgatar você, eu te comprar de volta pelo mesmo preço,
e Jesus já te comprou? Veja, eu te pergunto, você vai pregar salvação para crente? Vai pregar salvação para crente? Não vai. Por quê? Porque ele já foi salvo. Eu não preciso pregar salvação para crente uma vez que o crente já foi salvo. Sim ou não? Mas todo crente que foi salvo vive a plenitude da salvação? Hã? Não. Aí eu vou ensinar ao crente que foi salvo a viver como salvo, renovar a sua mente, para que possa desfrutar da salvação. Mas ele foi salvo. Eu só preciso ensinar ele a palavra para que ele possa desfrutar da salvação que ele já recebeu. Da mesma forma, eu não posso pregar para ser curado crente. Por quê? Porque o crente já foi. Ele está falando sobre impor as mãos sobre os enfermos, que você foi pregar para eles no mundo. Veja, o que eu posso fazer com o crente é ensiná-lo a palavra para que ele renove a sua mente e receba a cura pela fé na palavra. É claro que Deus pode manifestar um dom de cura, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Sobre o crente? Pode, não tem problema não. Mas o crente já foi curado. Se eu impor as mãos para ele ser curado, eu estou complicando a mente dele. Primeira coisa. Ele já foi curado. Eu preciso ensinar ele isso. Tu já foi curado, cara. Tu só precisa manifestar a cura. Quando Jesus falou isso aqui, ele está falando para ir pelo mundo pregar o evangelho. Impor as mãos sobre os enfermos que estão no mundo e estes serão curados. Veja, quando Jesus andou na terra, ele curou a todos. Mas eram todos crentes? Não, eram todos não crentes. Mas ele curou a todos. E principalmente, depois que ele curou, ele ensinou, ou antes disso ele ensinou. Então veja que a cura para o não crente é como um sinal chamando eles para a palavra, para a salvação. Os sinais hão de acompanhar aqueles que... Sinais para quê? Sinais que Jesus é a verdade. Então perceba, se cura é um sinal, sinal serve para chamar atenção. Chamar atenção para quê? Para salvação. Porque se eu for no mundo e curar os enfermos, mas não pregar o evangelho para que eles sejam salvos, de que adiantou? Mas se eu for no mundo e expulsar um demônio de alguém que está no mundo, esse será desperto para ouvir a palavra e então ser salvo. Se eu for no mundo e impor as mãos sobre alguém que está no mundo, doente, e ele for curado, ele vai abrir a mente para a palavra e vai receber a Cristo. Perceba que você vai ver que é muito mais fácil quando você prega para um não crente sobre cura do que para um crente. Um crente fica batendo a cabeça na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. Por quê? Porque na cabeça dele gera um conflito. Como é que eu sou curado e estou recebendo oração para ser curado? É essa confusão que se faz. Então vamos entender algo aqui. Você nasceu de novo, nasci de novo. Você é salvo, sou salvo. Então você não precisa receber cura, você é curado. Você precisa manifestar a cura pela fé. Você precisa pegar a palavra, renovar a mente e entender que você é curado. E essa manifestação, e essa renovação na mente, esse entendimento claro da sua mente, vai levar você à cura. Ou a manifestar essa cura. Que já foi. Cura é um fato para crente. Cura é um fato para crente. Para não crente, não. Para não crente, ele vive na miséria, ele vive doente, porque ele não tem Jesus, ele é escravo do pecado, ele está debaixo de condenação. Então eu vou pregar o evangelho para essa pessoa, e eu vou impor as mãos sobre eles que são enfermos, e eles serão curados. E eles precisam manter essa cura por meio da confissão da palavra, por meio da fé que eles têm. Aleluia. Veja, eu vou ler de novo o que Jesus diz. Ele disse: e os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Quem crê expelirá demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome se pegar de serpentes e escorpiões. E se beber algo mortífero não. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Eu te pergunto, crente é enfermo? Crente é enfermo? Crente é doente? Quem pode me perguntar? Quem pode me responder? Se o crente é enfermo, se o crente é doente...
Crente é enfermo? Crente é doente? Não. Crente é o quê? Segundo o que a Bíblia diz, o crente é o quê? Ele não é enfermo, não é doente. Crente é o quê? Curado. Pronto. Jesus diz, impõe as mãos sobre os curados e eles serão sarados? Jesus diz, imporão as mãos sobre os curados e eles serão livres? Imporão as mãos sobre os sarados, sobre os curados, e eles manifestarão a cura. É isso que ele diz? Não. Ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Então veja, o que eu quero dizer para você, crente, é o seguinte, que você é curado, você é sarado. Você é curado e sarado. Você tem que receber essa verdade pela fé. Você tem que manifestar isso pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e uma convicção plena em um fato que não se vê. É fato. Eu não vi o dia que Jesus morreu na cruz. Eu não vi a ressurreição. Eu não vi ele tomando sobre si as minhas 12 enfermidades. Mas isso é um fato. Se a Bíblia diz, eu sou curado, eu sou curado e ponto final. O que eu preciso fazer? Mudar a minha mente. Me convencer daquilo que o meu espírito já sabe faz tempo. Eu preciso convencer a minha mente disso, porque o que está atrapalhando entre o que o meu espírito sabe e o que o meu corpo está sentindo é a minha mente. O que está entre o corpo e o espírito é a mente. Agora, pense que se o seu espírito convence a sua mente de que você é curado, obviamente que seu corpo não vai andar em pecado. Ele vai ser oferecido a Deus como instrumento de justiça. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz, você vai apresentar seu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e aceitável, pois esse é o verdadeiro culto racional, não vos amoldando ao mundo, mas sendo transformado por meio da renovação do vosso entendimento. Eu só vou conseguir entregar meu corpo como instrumento de justiça quando eu tiver conseguido moldar a minha mente à palavra e não ao mundo. Eu moldo a minha mente à palavra e o meu corpo reflete justiça. Eu moldo minha mente ao mundo e o meu corpo reflete pecado, reflete doença, reflete miséria. Aí alguém me perguntou aí, por que muitos crentes vivem doentes? Porque não renovam a mente. Porque não renovam as suas mentes. Vivem com a mente presa como reflexos do velho homem. E aí, como vive com o reflexo do velho homem, o corpo acaba pagando o preço por isso. Né? Então, pensa nisso um pouco. A cura faz parte da redenção. Se nós já fomos redimidos, nós já fomos curados. A cura faz parte da expiação de Cristo. Se Cristo já fez expiação pela minha cura, eu já fui sarado. Por que eu preciso receber de novo oração por cura? Aleluia. Eu preciso renovar a minha mente, andar no Espírito e ficar livre dessas mazelas do mundo. Isso é só uma questão de renovação da mente. O que está entre o teu corpo e o teu espírito é a tua mente. Teu espírito é perfeito, o teu corpo está andando em imperfeição. O que está entre os dois? A mente. Só a mente. Renove a sua mente e você vai beneficiar seu corpo. Alinhe a sua mente com o seu espírito e, obviamente, seu corpo vai sentir os resultados. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, Pedro, é 8, se eu não me engano, confere aí, por favor. É 8, entre 7 e 10. Ele diz assim, aqueles que se inclinam para o espírito, se inclinam para a vida. Aqueles que se inclinam para a morte, ou para a carne, se inclinam para a morte. O que é que se inclina para o corpo? O que é que se inclina para o espírito? O que é que se inclina para o corpo, para a carne? É a mente, é a tua mente. Se a tua mente estiver mais moldada ao espírito, que é pela palavra, você manifesta a vida. Se a tua mente estiver mais moldada à carne, ela manifesta morte.
E como é que a morte se manifesta? Doença, miséria, né? Tudo isso. Tudo é questão de renovação da mente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a justiça durante toda a carta de Romanos. Chega no capítulo 12 e ele encerra dizendo assim: agora, gente, pelo amor de Deus, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício. É Romanos 8:5? 8:5 ao 6. 5 e 6. Isso aí, pronto, é isso aí. Ele diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que então possam desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é você não ter doença e não ter miséria na sua vida. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu só vou experimentar isso renovando a minha mente, para que meu corpo reflita a justiça e não o pecado, né? Enquanto eu estiver refletindo o pecado no corpo, significa que a minha mente está cheia de carnalidade, de coisas da carne. Sabe de uma coisa? Abre comigo, por favor. Tem um texto interessante aqui. Colossenses 3:5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim. Veja. Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizer: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os que estão na desobediência. Veja, existe uma responsabilidade do cristão de fazer morrer a sua própria natureza terrena. Como é que eu faço morrer a minha natureza terrena? Fazer morrer. A palavra morrer aqui, fazei pois morrer, a palavra morrer é a palavra grega necro, N-E-K-R-O-O. Fazei pois morrer, fazei pois necro. Veja que interessante, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. O que é morrer? É necro. Quem pode me dizer, pelo menos por assimilação de fonética, né? O que significa a palavra necro? O que te remete à palavra necro? Necro. Quem pode me dizer aí o que significa a palavra necro? Quem pode me dizer? Eu vou esperar um pouquinho. O que é que te remete à palavra necro? Morrer. Ah, morrer já está aí, né? Escrito, né, Nanda? Necro. Ela dá origem a outra palavra muito conhecida nossa. Necrotério. Alguém falou, tá certo, é quase isso. Necrotério. As pessoas estão falando, podre. Quase isso. Veja que interessante. A palavra necro significa o seguinte, tá aqui. Mortificar, entregar à morte, assassinar. Privar do poder, destruir a força de. Veja, necro significa privar aquilo de um poder ou destruir a força daquilo. Veja, quando nós temos os membros do nosso corpo e todos eles são irrigados por sangue, nós sabemos que a vida está no sangue, né? Todo mundo sabe disso. Pois bem, se a ponta do meu dedo para de irrigar sangue, ou seja, o sangue para de vir para o meu dedo, vai acontecer algo aqui. O que é que acontece? Vai necrosar. Uma necrose. Necrose. O que é uma necrose? Necrose é quando a vida para de correr aqui, ou para de alimentar aquilo que traz a vida. Quando o sangue para de correr em determinado lugar, ele entra em processo de necrose, de morte. Veja, ele diz que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. Como é que eu faço morrer? Privando ela daquilo que a alimenta de vida. Veja, o que é que alimenta os meus pecados? Os pensamento. Elimine o pensamento e você vai fazer morrer, vai entrar em necrose aquela área da tua vida. Sabe por que você vive pecando na mesma área? Porque você vive pensando a mesma coisa.
Corte aquele pensamento que alimenta a área que você tem dificuldade. E você vai ver aquela área desaparecer gradualmente, indo apodrecendo na tua vida, necrosando, morrendo. É isso que ele está dizendo. Façam morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizer, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Então, qualquer uma dessas áreas da tua vida que te oprime ainda, para de pensar nela. Porque é o teu pensamento que alimenta aquela área. Como o sangue alimenta um membro do corpo, como um sangue alimenta um membro do corpo, assim os pensamentos alimentam esses desejos da carne. Pare de pensar naquilo. E você vai ver se aquela área não vai morrer, não vai necrosar. É isso que ele está dizendo. A gente precisa fazer morrer isso. Como é que eu vou viver livre da doença? É quando eu fizer morrer a minha natureza terrena. Eu não alimentar a minha mente com pensamentos do mundo. Eu alimento a minha mente com pensamentos da palavra. Eu faço com que a verdadeira vida flua de mim, a partir do meu espírito, a partir da palavra. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for agradável, se for algo bom, se tiver algo digno de louvor, nisso pensai. Não pense, mas eu não consigo. Consegue, claro que consegue. A gente não consegue impedir o pensamento de chegar, mas a gente consegue determinar o que a gente vai pensar ou não. Então veja, mais uma vez eu vou dizer, a não ser que seja uma manifestação específica da unção, um dom específico de Deus para curar especificamente, para resolver o problema, que não depende basicamente da pessoa. Quando um crente está sentindo qualquer problema de enfermidade, ele precisa entender que ele é curado, que ele é sarado e alimentar a sua mente com a palavra que fala sobre cura, até ele se tornar persuadido disso e essa doença desaparece da sua vida. É dessa maneira que é. Aleluia. Né? A gente sabe que existe as exceções, que é a questão do dom operando. É por isso que nem sempre a pessoa desce e diz, agora eu vou orar por todo mundo para ser curado. Não. Vem uma unção específica para cura, bom, vamos impor as mãos e vamos levar essas pessoas à cura. Ponto final. Imposição de mãos é uma doutrina bíblica, neotestamentária, e nós podemos fazê-lo, não há problema nenhum. Né? Assim como cuidar do corpo, assim como cuidar da tua saúde física, tudo isso é plausível, né? Mas desde que eu alimente a minha mente com a palavra de maneira correta. A menos que eu alimente minha mente com a palavra de maneira correta. Aí eu vou começar a viver em saúde divina. Agora, para quem está no mundo, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Para esses do mundo, imposição de mãos, para que serem curados. Né? Para crente, renova a mente e vive em saúde divina. Aleluia. É isso que é. É por isso que é difícil às vezes as pessoas assimilar na cabeça. Espera aí, eu sou curado ou eu tenho que receber cura? Bom, se eu digo que eu tenho que receber cura, eu já estou admitindo que eu estou doente. Se eu estou admitindo que eu estou doente, logo eu estou negando que a Bíblia diz que eu sou curado. Né? Esquece, você é curado, isso é um fato. Isso é um fato. Fato, você é curado. Eu creio no que a Bíblia diz e ponto final. Eu sou curado. Ponto final, não se fala mais nisso. Ou seja, isso é parte da redenção. Isso é direito nosso, né? Por quê? Porque Jesus conquistou isso para nós. Agora veja. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender algo. Imagina que alguém foi cometer um crime e foi condenado a 1 ano de reclusão, 1 ano na cadeia. E ele foi, né, para a cadeia e passou lá 1 ano. Porém, o sistema carcerário, o qual ele está inserido, é um sistema corrupto, coisa que não é muito difícil no nosso meio, né? Nós sabemos disso. Então veja, ele foi condenado a 1 ano de reclusão, foi levado para a cadeia, só que o sistema que ele está lá na cadeia é um sistema corrupto, né? Eu te pergunto, ele vai contando os dias lá, 360 dias, 361, 362, 64,
365 dias. No dia que ele completou 365 dias, você acha que os carcereiros, o diretor do presídio vai lá dizer: ei, parabéns, você não precisa mais ficar aqui, vai embora para casa, você está livre. Você acha que eles vão fazer isso se o sistema for corrupto? Quem pode me responder isso aí? Você acha que eles vão fazer isso? Ou eles vão deixar você mofando na cadeia lá de qualquer jeito? Até o dia que você tomar uma posição. Quem pode me responder aí? A ou B? A. Se o sistema carcereiro é corrupto, ele vai pedir a você para sair no dia que a sua pena terminar. Não, claro que não. Ele vai deixar você mofar lá dentro. Veja, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Qual era a nossa condenação? A doença e a miséria. Né? Doença e miséria. Não há mais condenação. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, já é sabido que doença não me pertence mais e miséria não me pertence mais, nem a mim nem a você. Isso é sabido pela palavra, né? Ok. Agora eu te pergunto, Satanás vai respeitar isso e vai deixar de trazer doença para você? Você acha que Satanás vai deixar de trazer doença para você? Vai dizer parabéns para você, né? Um dia que você espirrar, você diz: não espirre não, viu? Satanás vai dizer para você: não espirre não, porque você é curado, você é sarado. Ele vai dizer isso? Você acha que Satanás vai fazer isso? Não. Ele vai tentar de todas as formas te aprisionar de novo na mentira, dizendo: ei, você não é curado coisa nenhuma não. Se você fosse curado, você não estava espirrando. Ele vai fazer de tudo para te manter em cativeiro. Vai fazer de tudo, Satanás vai fazer de tudo para te manter em cativeiro. Agora eu te pergunto, se você contou todos os seus dias, sabe que cumpriu 365 dias de pena, e você não tem mais obrigação nenhuma de permanecer lá dentro, o que é que você vai fazer? Você vai chamar quem para resolver o teu problema? Chama o advogado, meu filho. E o advogado vai lavrar uma petição, um alvará de soltura e vai apresentar ao juiz. E o juiz rapidamente vai dizer: não, ele não tem mais condenação sobre ele, manda soltar. Ele é livre agora, manda ele embora. A nossa advogada aí, Camila Santiago, me diz aí se não é assim. Chama o advogado, pô. O advogado vai lavrar um alvará de soltura e vai apresentar para o juiz, ou vai pedir ao juiz, o juiz vai lavrar o alvará de soltura e vai entregar para o advogado. Porque ele vai ver que não existe mais condenação sobre ele e ele vai mandar ele embora. É isso que é. Então veja, se você cometeu algum pecado e você hoje está se condenando por isso, ou se você já sabe que Cristo te libertou, isso já virou verdade para você, e que você não tem mais que viver doente, mas Satanás insiste em apresentar isso, chame o seu advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por tudo. Chama o teu advogado, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai requerer ao Pai, que é o juiz. E o Pai vai te dar liberdade. Vai dizer: ei, manda soltar ele está livre. Eu não quero ele preso não. E Jesus que cura vai te libertar desse cativeiro que Satanás está tentando trazer de volta para você. Aleluia. Chama seu advogado e ele vai resolver a tua causa. Agora deixa eu te dizer, esse mesmo advogado, ele te deu autoridade. Existem alguns advogados famosos, né? No mundo inteiro. No Brasil, aqui em Belo Horizonte, todo lugar tem os seus advogados famosos. Aí quando você quer uma causa importante, né? Você tem uma causa, rapaz, vou entregar na mão do advogado tal, porque eu sei que ele é muito bom. Aí você leva, ele olha, analisa a tua causa. Mas a maioria das vezes não é ele que vai lá para te defender, não. Ele vai mandar um representante. Ele tem os seus representantes. Ele lê, ele dá a estratégia, ele fala como deve ser feito, ele dá as instruções, ele diz: ó, faça isso, faça aquilo. Mas quem vai normalmente é o representante dele. Veja, Jesus também como advogado, ele enviou seus representantes. Sabe quem são? Eu e você. São representantes chancelados por Cristo. Ele disse: você vai em meu nome, e em meu nome você resolve o problema. Põe a mão sobre os enfermos, faça desse jeito, vou te dar a estratégia. E ele nos deu estratégia. Então veja, Jesus não apenas nos curou, mas nos tornou seus representantes. Nós fomos salvos para levar salvação. Então nós somos curados para levar a cura por onde nós passarmos. Nós somos livres da miséria para levar prosperidade por onde a gente passar. Nós somos hoje representantes exclusivos de Cristo.
para a representação desse advogado fiel chamado Jesus Cristo de Nazaré, o qual ele tem o acesso direto ao Pai. Aleluia! Aleluia! Somos representantes de Cristo. Somos embaixadores de Cristo na terra. Representantes para levar. Ele já não mostrou como é que faz, ele não já deu as estratégias, já disse o que tem que ser falado. A gente não tem que inventar nada. A gente só tem que ir lá e representar ele. E ponto final. Então, quando a gente faz representando ele, foi ele que fez, né? Quando a causa é ganha, não diz, ó, o representante do advogado tal ganhou a causa. Não, foi o advogado tal que ganhou a causa. Então veja, por mais que você esteja indo representar Jesus, é Jesus que está fazendo através de você. É Ele que está fazendo através de você. É Ele que te deu autoridade. É Ele que te deu estratégia. É Ele que tem o poder. É Ele que faz através de nós. E é a Ele que o povo vai louvar, dizendo, é Ele que fez. Essa causa é de Jesus. Ninguém vai dizer, olha, foi curado em nome de Marcelo, não. Vai dizer, foi curado em nome de Jesus. Foi Ele. Ele até mandou um servo lá, um representante. Mas foi Jesus que fez. Foi Ele o responsável. Só Ele tem todo o poder. Só Ele tem a capacidade de fazê-lo. E Ele nos delegou isso. Ele nos deu de volta a autoridade que tinha sido tomada desde Adão. E hoje nós somos seus representantes. Com autoridade, com poder. Para fazer. Aleluia. Amém? Então, chegamos aqui à noite, nós vamos ver sobre essa autoridade que nos foi outorgada, a reconquista da nossa autoridade. Nós vamos ver os textos, os versículos, vamos falar sobre isso, sobre tudo o que Jesus fez por nós e nos delegou, né? E agora nós precisamos manifestar isso, para que o mundo possa ver em nós a face do nosso Deus, do nosso Cristo. Se você mandou a sua pergunta, essa é a hora de abrirmos a nossa caixa de minhocas. Vamos lá, Pedro Pacífico, tem pergunta ou não tem? O homossexual que já aceitou Jesus é salvo? Sim, completamente salvo. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Veja só. A salvação é para todos. E ela é pela fé, não é por obras. Qualquer pessoa que aceitou Jesus é salva. Ah, mas ela continua na prática do homossexualismo. Tá, tudo bem. E deixa eu te dizer, e alguém que era mentiroso e aceitou Jesus, largou a mentira no outro dia? Não. Então, se o que era homossexual aceitou Jesus, foi salvo, mas não largou a prática, o que mentia e foi salvo também não largou, então, por que eu discrimino e o outro não? Não, todo mundo é salvo. Eles foram salvos. Agora veja uma coisa, veja. Depois de que eu sou salvo no Espírito, eu preciso salvar a minha mente, ou renovar a minha mente. E é aí que entra a questão. Se alguém que é homossexual, por exemplo, aceitou Jesus, é salvo, ele continua na prática, mas ele está renovando a sua mente, mais cedo ou mais tarde, o próprio Espírito de Deus o convencerá de que essa prática já não é mais uma prática aceitável para a sua nova natureza. E ele vai largar isso, em nome de Jesus. Agora, se porventura ele aceitou Jesus, e depois continua na prática e negou a fé, aí ele morre de novo espiritualmente. Isso se chama apostasia. Da mesma forma que qualquer outro. Não é porque ele é homossexual. É qualquer outro. Vamos pegar também. O cara que era mentiroso. O cara que era drogado ou alcoólatra. Ou qualquer coisa que seja. Aceitou Jesus. Mas voltou para o mundo e negou a fé. Ele vai morrer espiritualmente de novo. Até pela prática desenfreada, isso causa uma cauterização da mente. Nem ele acredita. Ele entra numa prática tão acelerada de pecado, né, de tanta coisa errada, que a própria mente dele se cauteriza e ele não consegue crer que é salvo. Bom, se a salvação vem pela fé e ele não consegue crer, acabou-se, ele não é salvo. Então veja, a salvação vem pela fé e a perda da salvação vem por apostatar da fé. Ponto final. Ninguém é salvo por obras e ninguém vai perder salvação por obras em si. Mas as obras podem levá-lo à perda da fé. Veja, mais uma vez o texto lá de Timóteo, capítulo 1, verso 17 ao 19, se eu não me engano. Pedro me disse outro dia aqui. 19. Ele disse, precisamos, uma vez salvos, conservar a fé e a boa consciência.
Porque muitos, porque negligenciaram a boa consciência, naufragaram na fé. Então veja, o que é negligenciar a boa consciência? É voltar à vida de pecado. Se você volta à vida de pecado, a tua consciência te acusa. E você não tem mais ousadia em fé de crer na salvação. Então, você apostar toda a fé por causa da insensatez da vida que às vezes você pode levar. E isso vale para homossexualismo, isso vale para bebedeira, isso vale para qualquer tipo de pecado, dos mais comuns até os mais que a gente acredita ser mais drásticos, que para Deus eu acredito particularmente que é basicamente a mesma coisa. Apesar de que Pedro diz que existe pecados que é para a morte, existe pecados que não é para a morte. Mas enfim, né? Essa é a resposta. Então, quem aceitou Jesus e é homossexual é salvo do mesmo jeito, sem problema nenhum. Agora, é importante que essa pessoa renove a sua mente para que ela não venha cauterizá-la e perca a fé por apostasia e não pelo homossexualismo. Deus não vai rejeitar ninguém por homossexualismo, não. Vamos lá. No Velho Testamento havia imposição de mãos, ou era só para abençoar? No Velho Testamento havia imposição, a doutrina da imposição de mãos para várias coisas, para abençoar, para a cura, né? É uma doutrina que ela opera já há muito tempo, você vê ela nas Escrituras Sagradas desde o início, né? Para abençoar, para curar, né? Então essa doutrina da imposição de mãos, ela é uma doutrina já bem antiga, tá bom? Vamos para mais uma pergunta agora, tem mais uma aí, vamos lá. Deixa eu escolher. Não, pode falar na sequência aí, ó, é da família. Quanto aos que não receberam essa revelação? Quanto aos que não receberam lá fora, estão continuando padecendo. São salvos, mas não estão desfrutando daquilo que tem. Veja, é a coisa mais a gente é um dos exemplos que a gente sempre dá, né? Que mais dá. Alguém recebe uma herança, mas não sabe ler o testamento. E nem sabe que aquilo é um testamento. Alguém deu a ele um papel, ele olhou, guardou o papel e levou para casa. Passou 30 anos vivendo na miséria. Depois de 30 anos, alguém que sabe ler pegou o papel e disse: rapaz, isso aqui é um testamento, tu tá rico. Veja, o cara já era rico desde os 30 anos atrás, quando recebeu o testamento. Mas porque não tinha o conhecimento do que estava ali, deixou de usufruir toda a herança que lhe foi deixada. Veja, é a mesma coisa, nós temos um testamento, um Novo Testamento. Mas quem não tem a revelação do Novo Testamento, acaba não usufruindo os benefícios daquilo que já foi deixado, né? Acaba padecendo sem necessidade, né? Essa que é a verdade. Então, quem não tem a revelação, sofre os intempéries, mesmo sendo curado, vai viver doente, né? Vamos lá, Pedro Pacífico, mais um. Mas os não crentes precisam crer para ser curados? Na verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente olha, a gente vai falar um pouco sobre isso, de fatos do Evangelho que Jesus pregava primeiro, ensinava e as pessoas desenvolviam a cura e impunham as mãos. Veja, é interessante, por quê? Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por toda a circunvizinhança. Jesus nunca teve problema em ter fama, porque aquilo não mudava quem ele era. A fama que emanava de Jesus, não era para beneficiar ele, mas para beneficiar o povo, que ouvia a fama e desenvolvia uma fé que fosse capaz de receber a cura que Jesus estava disponibilizando. Então toda a cura vem pela fé. Toda a cura necessita de fé, né? A não ser que seja um dom específico de Deus sobre uma pessoa que aí não depende dela, mas de todas as outras depende de fé. Agora veja, a pessoa que não é crente, para receber cura, ela precisa crer e receber de Jesus ou dos seus representantes. Nós somos crentes, nós já temos o Espírito de Deus dentro de nós, que é o Espírito da cura, né? Vamos botar dessa maneira, e nós só precisamos conhecer a palavra e crer na palavra. Nós não precisamos de outra forma. Se a gente crê na palavra, a gente já está completamente liberto. Claro que na misericórdia de Deus, como eu já falei aqui, né? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, algumas pessoas acabam recebendo por imposição de mãos. O que eu estou dizendo é que é pecado você receber por imposição de mãos, mas não é necessário. Você já é curado. Próxima pergunta. Pedro, quando você vai estar ministrando a palavra? Sei não.
Muito bem, vamos fazer uma live aí antes do final da quarentena com Pedro pregando aí sobre justiça de Deus, né? Que é o assunto que ele mais ama na vida. Então Pedro vai estar escalado aqui na nossa live qualquer hora dessa para pregar sobre justiça de Deus. Ele está fazendo uma cara engraçada ali, né? Você imagina a cara que ele está fazendo, né? Pois bem, então gente, vi que não tem mais nenhuma pergunta, glória a Deus por isso, né? Vocês estão todos aí supridos, nutridos com a palavra da fé, palavra que emana do coração de Deus. Agora cabe-lhes fazer o quê? Meditar e meditar e meditar e meditar nessas verdades, né? Pega aí os versículos que nós falamos, não me lembro mais não, vai para a live de novo e anota tudo. Medita, lê, faz de novo, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você medita, né? Mais você vai crescendo, né, no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a fé está diretamente ligada, irmãos, ao conhecimento, né? Ao conhecimento. Se você não conhece muito, não espere que sua fé faça grandes coisas, não. Esquece. Não existe, eu tenho uma fé gigante, eu não conheço nada, mas tenho uma fé gigante. Não, isso não existe. A fé, ela é proporcional ao conhecimento. Ela é diretamente ligada ao conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento tem, mais fé você desenvolve. Agora, é claro que não é só o conhecimento intelectual disso, né? É o conhecimento praticável, é a vida que isso é tornada dentro de você. Você conhece e pratica. Quanto mais você conhece e pratica, mais a sua fé, ela se multiplica em você, né? É isso que é. Então, a fé está diretamente ligada ao conhecimento. Veja, Pedro escreve na sua primeira carta, eu vou encerrar com isso aqui, nós só faltamos 3 minutinhos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele diz, olha... Não, é 2 Pedro, irmãos, me perdoe. Capítulo 1, verso 2. Ele diz, olha, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a graça e a paz só se multiplica por meio do conhecimento. E eu te pergunto, cura não é manifestação de graça? Então se busca por meio do conhecimento, né? Aí ele termina, visto como pelo seu divino poder, que é o Espírito Santo, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem a uma vida plena e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja, viver uma vida acima da média é resultado de conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então, se não há conhecimento, não espere que sua fé produza muita coisa, não, né? A fé está diretamente ligada ao conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não ouve, se você não tem conhecimento, se você não tem a palavra, a sua fé não se manifesta. Ela é proporcional ao conhecimento que se tem, né? Aleluia. Bom, alguém está falando ali, eu estou tentando ler ali, ó. Raquel diz, pastor, responda a pergunta, Jimenez, tá? Que em Apocalipse diz que homossexuais ficarão fora. Veja, a questão de Apocalipse eu vou deixar para Tiago Freitas. Ele já falou isso umas 10 lives aí. Procura lá, Tiago Freitas, e assiste as lives do Tiago lá, vai estar anunciada, né? E você vai falar, eu não vou entrar em Apocalipse, porque nós não vamos falar de escatologia e das coisas que estão por fim, né? Pelo fim, né? A questão é o seguinte, ó, herdar o reino e entrar no reino são duas coisas distintas. Vai por aí que você entende, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente tem um encontro marcado logo mais às 23 horas. Juntos aqui, de 12 em 12 horas, todo dia tem live, tá bom? Beijo no seu coração e até lá.